Momento de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do nosso bondoso Deus. Mas antes quero deixar para sua meditação, você que nos acompanha agora através do rádio, através da internet, das nossas afiliadas espalhadas em todo o estado de Pernambuco e também pelo nosso canal no YouTube, Rede Brasil Rádio. Quero deixar uma breve palavra da parte de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O Evangelho de João, que fala e abre o seu livro falando sobre a divindade de Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que encarnou, né? O Logos, a palavra de Deus que tomou forma, tabernaculou, né? Ele desceu a simplicidade de se tornar um ser humano. Este é o maior milagre inexplicável, Deus homem em Cristo Jesus. E no decorrer, João vai falar sobre o chamado daqueles que seriam os embaixadores, os apóstolos, os enviados por Jesus para proclamar o seu santo evangelho às mais diversas nações e povos, cumprindo assim um ide de Jesus, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todas as gentes. Dentre estes, Jesus escolhe um homem que suas características vão se revelando ao longo dos evangelhos, das histórias que são contadas, que é um homem impetuoso, um homem que tem características também de liderança, um homem ousado, chamado Pedro. E trabalhava ali na aldeia de pescadores, com seus irmãos, com sua família, certamente uma família ali de homens provados, né, na pesca. E Jesus, ele vai convocando esses homens para serem seus seguidores exclusivos, apóstolos, embaixadores. Dentre eles estava Pedro. Jesus o chama aqui no capítulo 1, versículo 42, como já lemos. Jesus disse: Tu és Simão, ou algumas traduções também Simeão, filho de Jonas. A expressão Bar Jonas, Bar no hebraico é filho, né? Filho de Jonas. O seu pai era Jonas, o nome Jonas. E Jesus o chama agora de Cefas, que é Pedro. E quando a gente observa as escrituras, a gente observa um fenômeno particular, que é a mudança de nome. A gente vê o próprio Deus mudando o nome de Abraão, que era Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. A gente vê o nome de Sara, que era Sarai, ser mudado para Sara. A gente vê, por exemplo, Moisés muda o nome de Oséias para aquele que seria o seu sucessor e o chama de Josué, né? Que é a mesma raiz do nome Jesus, né? Livramento, salvação. E você vai vendo alguns episódios ou de escolha de nomes, como foi no caso do próprio Jesus, que antes de nascer
o anjo enviado por Deus disse: chamarás de Jesus, do Salvador, é ele que vai salvar a nação, o povo, e a salvação virá através dele. Então, essas histórias estão muito relacionadas aos nomes, e nessa história em particular, Jesus vai mudar o nome de Simão ou Simeão para Cefas, para Pedro. Isso carrega um ensinamento muito profundo. Isto traz um ensinamento para as nossas vidas muito grande. O nome Simeão significa ouvinte, aquele que ouve. E é interessante que o nome Jonas, que era o nome do pai de Pedro, significa pomba. E Jesus muda o nome dele para Pedro, Cefas, que significa pedra. Veja que coisa extraordinária. Simeão, aquele que ouve. E eu iniciei esta singela reflexão falando que Pedro era impetuoso, Pedro era aquele que tomava sempre a palavra, sempre que questionava, sempre era ele que fazia as perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Pedro era aquele que questionava Jesus. E o seu nome, Simeão, está muito ligado às pessoas que dão muito ouvido a muitas coisas contrárias. Creio que seja essa a relação e o ensinamento que Jesus quer passar não somente ao Pedro, nesse contexto dessa história, mas para todos nós. E vivemos, abrindo aqui agora o nosso parêntese famoso, vivemos num tempo e numa época em que temos muitos ruídos, muitos mestres, muitos ensinadores, muitos pseudos mestres e pseudos ensinadores e pseudos doutores, pseudos teólogos e pastores. São muitas vozes, como Paulo diz, há muitas vozes no mundo. Nós somos atacados mesmo sem saber, a todo momento, com informações as mais diversas. Nós somos induzidos o tempo todo, tentativas de indução o tempo todo, de manipulação o tempo inteiro. A neurociência, os estudos daqueles que trabalham com marketing, enfim, há um avanço muito grande nesta área, porque chegam àquele denominador que eles querem. Eu vou dar exemplo prático. Quando você está no seu carro, no ônibus, no metrô, e você passa e tem ali um outdoor com a marca de um sapato. O metrô, o ônibus ou o carro passou rápido, você só viu ali o símbolo, o modelo do sapato, mas você não leu muita coisa, mas sabe que é um sapato e aquilo ficou gravado na sua mente, você nem percebeu. Quando você vai a uma loja, aquela informação já está na sua mente sem você saber, já está no seu subconsciente. E ali você, quando olha aquele sapato, diz: rapaz, eu já vi isso aqui em algum lugar. Já aconteceu isso com você? E acaba você se familiarizando com aquela marca, com aquele sapato, e acaba sendo induzido a comprá-lo porque você já viu alguém, já viu em algum lugar, e certamente você já vai fazendo essas conexões de que se você viu em algum lugar é bom, alguém já usou, alguém usa. Outro exemplo prático é quando você vai a esses centros de compra, aos shopping centers da vida, tudo ali é estudado para agarrar e abraçar você, no sentido de fazer com que você gaste o maior tempo possível
para que você gaste. A luz, as cores, tudo ali não é à toa porque alguém achou bonito, não. Tudo ali é comunicação. Tudo ali está promovendo, falando, dizendo alguma coisa, e eu não estou nem percebendo, mas eu estou sendo o tempo todo manipulado. E a vida é assim, a mídia é assim, músicas são assim, os filmes, as novelas, são muitas vozes. A grande questão é discernir e entender as vozes deste mundo. E aí a gente traz para o campo espiritual. Há muitas vozes no mundo, há muitos ensinos, muitos mestres. Olha, até Jesus chegar, e no tempo de Jesus, outros Jesus haviam aparecido, outros salvadores, outros mestres, outros ensinadores, outros que amealhavam para si seguidores e discípulos e se colocavam na posição de Messias, de salvadores, de livradores, daqueles que sacudiriam o jugo do Império Romano e restabeleceriam novamente o reino davídico. Apareceram muitos. A Bíblia nos revela que nesses últimos dias surgirão muitos falsos mestres e ensinadores. São muitas as vozes. E são muitas pessoas que estão confusas. A que voz ouvir? Hoje a gente tem esse aparelhinho aqui, o celular. O mundo está aqui. Qualquer informação que você quiser, o que você quiser aprender, o que você quiser ouvir, se condensou num smartphone, num aparelhozinho, que a origem do telefone é ligar e receber ligação, só isso. Mas aqui está uma porta aberta para alegria ou dor, informação e desinformação. Uma porta para o medo, para o engano, para tudo que você imaginar. E muitas pessoas estão hoje perdidas porque são os Simãos da vida, que dão ouvido a muitas coisas. E é comum pessoas chegarem para a gente e perguntarem aquela pergunta de Pilatos a Jesus: o que é a verdade? Talvez você seja uma pessoa que esteja fazendo esse questionamento ou já ouviu de alguém: o que é a verdade? Quem está falando a verdade? Porque existem tantas doutrinas e ensinamentos distintos, diferentes, visões diferentes, posições diferentes. Quem fala a verdade, quem diz a verdade, são os Simões, que estão muitas vezes perdidos, buscando uma orientação, um apoio, alguém que pegue na mão e diga: olha, não que eu seja melhor, mas eu fui alcançado por esta verdade. Eu fui, pela graça de Deus, atingido por esta verdade. E eu posso ajudar você. Pedro era alguém que precisava deste socorro. Era o Simão, era aquele que ouve, aquele que dá ouvidos a muitas coisas. Interessante que o nome Jonas, que era o nome do pai dele, significa pomba, e se você prestar atenção, a pomba, ela não fica parada, ela sempre está em lugares diferentes, ou seja, dá a entender de pessoas que a vida vai passando e ela vai mudando de opinião e de posições o tempo todo. Ela está perdida, ela não sabe, ela existe, mas ela não é. Porque Jesus, ele quer contar com pessoas que sejam, que tenham uma identidade. Quando ele chega para a igreja de Laodiceia, era uma igreja que existia, mas que não era. Ele diz: olha, vocês estão mornos, não é nem quente nem frio. Aí Jesus faz uma colocação, ele diz: quem dera. Isso é uma exclamação de um desejo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu preferia que vocês fossem ou frios ou se assumissem e dissessem: Senhor, caímos,
Estamos longe, o Senhor está fora. A gente só enxerga riqueza, poder, roupa de marca, né? Vestes. O avanço da medicina, o colírio que eles usavam ali. Aí vem Jesus e diz assim: o meu desejo era que vocês fossem frios e assumissem essa frieza, ou fosses quente, me buscassem, me procurassem, orassem, se dedicassem a mim, mas vocês estão em cima do muro, vocês são mornos. E trazendo uma referência das águas que vinham de uma região próxima e chegava as nascentes termais, que as águas saíam quentes e chegava lá em Laodiceia mornas, e as pessoas, todo mundo sabia, se você tomasse aquela água morna, muita gente tinha ânsia de vômito. E Jesus traz essa figura e diz assim: já que vocês não se assumem como frios, ou não me buscam para serem quentes e são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Olha a expressão de Jesus: eu vou vomitar vocês porque vocês se tornaram intragáveis. É insuportável viver com a pessoa que não sabe o que é, o que quer, que não tem objetivo, que é como uma folha seca, como diz aquele hino, uma folha seca, lançada ao vento, lançada no chão, que vai para onde os circuitos dos ventos o leva. Assim as pessoas que também estão aí dando ouvido a todo tipo de ensinamento. Chega um e diz assim: olha, o céu é preto. Aí ele sai dizendo: o céu é preto. São os papagaios, né? Aí chega outro e diz: olha, tem uma base agora que o céu não é preto, o céu é vermelho. Se você prestar atenção no entardecer, o céu fica vermelhão. Aí eles: não, rapaz, eu pensava que o céu era preto, mas agora o céu é vermelho. E ele sai mudando de opinião o tempo todo, de posição, ele não tem firmeza. Pedro, Simão, aquele que ouve, você está ouvindo demais, Pedro. E você acaba ficando muito acelerado. Você acaba ficando trazendo angústias para sua alma, porque você ainda não encontrou o equilíbrio. Você ainda não encontrou o conforto de dizer: eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo e eu sei para onde vou. Se essa certeza não invadiu a sua alma, você ainda é Simão. Você ainda é aquele ouvinte que dá ouvidos a tudo. Não estou negando aqui, eu não estou dizendo aqui que a gente não deva ser ouvinte. Sim, a Bíblia diz que a gente tem que estar o tempo todo ouvindo. Mas este ouvir tem que ter uma peneira. Reter o que é bom, o que é santo. E eu preciso de uma base para eu saber o que é bom e o que é santo. E a nossa base é a palavra de Deus, é o livro sagrado, é a revelação, são as escrituras. Se a gente não tem essa base, a gente não tem esta peneira, a gente não tem essa referência, a gente não tem esse norte, a gente não tem esse mapa, a gente não tem esse manual. E aí cada um que chega que diz uma coisa, você vai. E Pedro era assim. A gente vê nos evangelhos que Pedro era assim. Mas Jesus, já sabendo de tudo desde o início, diz assim: olha, Simão, vem cá. Tu és Simão, tu és ouvinte. Mas a partir de hoje eu vou chamar você de Cefas, Pedro, pedra, rocha. Uma pedra não sai andando por aí. Uma pedra não sai rolando por aí, com facilidade pelo menos. Uma pedra, você coloca ela no lugar, passam-se os anos, ela continua firme. A primeira mensagem de Jesus a Pedro é: eu vou começar a trabalhar no seu caráter, eu vou começar a trabalhar em você, para que você se firme. Veja que durante todo o trajeto de Pedro com Jesus, ele era instável, ele não tinha firmeza, ele ainda não sabia quem era de fato. Isso fica muito evidente nas falas de Pedro, quando ele chega para Jesus e diz: olha, Senhor, tudo nós deixamos.
Eu deixei a pesca minha vida inteira com os meus irmãos, com meu pai, a nossa empresa. Eu abandonei tudo. Imagina o que é você ter o seu emprego. Aí você chega em casa e diz assim: minha filha, Pedro era casado, eu não vou mais pescar. Eu acho que a bichinha diz assim: ó, arrumou um emprego melhor, meu amor, glória a Deus. Vai ser cobrador de imposto. Né? Vai trabalhar para Roma, o que é que você vai fazer? Ele disse: olha, um galileu me apareceu. Isso não tá na Bíblia, tá, gente? Eu só tô fazendo um link com o que acontece hoje. Um galileu me apareceu e disse que eu deixasse as redes e a partir de hoje eu seria pescador de homens. Ah, pescador de homens, Pedro? E quanto é que ganha um pescador de homens? Não sei. Qual o salário de um pescador de homens? Não sei. Mas aquele que me chamou, o seu convite foi irresistível. Eu aceitei. Não sei como vai ser a nossa vida daqui para frente, mas eu quero ser pescador de homens. E nesses 3 anos, Jesus foi modelando Pedro, foi como a gente pega aquela massa ou o barro mole e você vai trabalhando para dar a forma que o oleiro quer. De ouvinte, de Simeão, aquele que dá ouvido a tudo para transformá-lo em uma rocha, em uma pedra, foi um processo. Perto de Jesus partir, Jesus dizia: é preciso que eu morra, eu vou morrer. Aí Pedro chama ao canto e diz: olha, Senhor, se levantar alguém contra ti agora, eu tenho uma espada e contigo eu irei até a morte. Não faça isso com o Senhor, não deixe que ninguém faça isso com o Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás, não entendes as coisas de Deus. Pedro ainda se comportava como Simão ou como Simeão. Pedro ainda não era pedra, Pedro ainda não era rocha. Aí Jesus diz: olha, Pedro, você que me diz que vai comigo até a morte, é isso? Pedro diz: é. Pois hoje, antes do amanhecer, antes do sol raiar, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai dizer que nunca me viu, que nunca andou comigo, que não sabe quem eu sou. Você vai praguejar, você vai lançar maldições para aqueles que vão dizer: tu és um dele. E naquela mesma noite, a criada que estava lá no palácio de Caifás disse: tu és um deles, tu falas como um deles, o teu sotaque é de Galileu, ou como se dissesse, o teu sotaque é nordestino. E ele praguejava, dizia: eu não sei quem é este homem. Mas o texto de Lucas, creio que seja Lucas, vai dizer que neste momento o olhar de Jesus foi para o pátio onde estava a fogueira e olhou nos olhos de Pedro. E Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Tempos depois, Jesus morreu, ao 3º dia ressuscitou, as mulheres vão ao sepulcro. Jesus diz: olha, diga que eu ressuscitei. Diga aos meus amigos. Mas em particular diz a Pedro, que ainda tem características de Simeão, de ouvinte, que eu ainda tenho uma última conversa com ele. Naquele dia Pedro estava pescando. E quando ele olha, ele observa que era Jesus, coloca a sua túnica e mais uma vez, a última vez que Jesus tinha olhado nos olhos de Simão Pedro foi lá quando ele estava sendo inquirido no palácio. E agora mais uma vez ele olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde com um verbo dizendo: eu gosto. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E o verbo que Jesus usa é perguntando se Pedro o amava acima de todos os amores. O agapao.
Pedro respondia com amor de amigo, fileô. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, amas-me acima de todos os amores? E constrangido diante daquele que sabia de todas as coisas, que conhecia o nosso interior, que conhece o nosso íntimo, Pedro sabe que não poderia mentir, negar e disse: tu sabes de todas as coisas. É como se Pedro estivesse dizendo assim: tu sabes que eu te neguei, que eu disse que não te conhecia, que eu vacilei, mas eu estou arrependido, que a partir de hoje eu quero assumir este nome, eu quero ser Pedro, eu quero me firmar. Eu não quero dar ouvidos a todo vento de pensamentos, de filosofias, eu quero te ouvir apenas. Tu sabes que eu te amo. Ai, Jesus, é como se Jesus dissesse: agora você está pronto, apacenta as minhas ovelhas, te darei as chaves do reino, que confirmares na terra será confirmado no céu. Jesus havia cumprido a missão de transformar aquele ouvinte, aquele homem perdido que dava ouvidos a tudo, numa pedra. Claro que a pedra é Jesus, mas Pedro é uma pedrinha, nós somos esta pedrinha. E disse: agora vá apacentar as minhas ovelhas. Segundo a tradição, este homem que temeu a morte, que negou Jesus, que era o Simeão, mas que se transformou numa rocha, no seu último dia de vida, quando recebeu a sentença de ser crucificado, diz a tradição que ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu Jesus. Olha que mudança no comportamento, olha que segurança de um homem que anos atrás temeu a morte, ficou desesperado, mas diante da cruz, de uma morte terrível, ele traz uma segurança, uma plenitude e diz: eu não sou digno de morrer, é confortável e eu não quero me parecer deste modo com Jesus. Eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro agora é Pedro, Pedro agora é pedra. Pedro tem firmeza, Pedro sabe quem é, quem o chamou e para onde vai. Eu não sei se a sua fase, a fase da sua vida seja de Simeão. Se for, peça para Jesus transformá-la em pedra, para que você tenha firmeza, para que você creia em Jesus e na sua palavra e não dê ouvidos aos ensinamentos que querem nos levar para longe de Deus. Amém, amém e amém. Pai querido, te louvamos, te exaltamos e agradecemos pela revelação da tua palavra, que estejamos firmados em ti, que possamos dar ouvidos somente ao teu doce, meigo Espírito Santo e nos firmar em ti e ser um contigo, como disse Jesus. Continua nos ajudando, nos abençoando, que esta programação seja de bênção para a honra e glória do teu nome. Continua abençoando a Rede Brasil, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e todo o santo ministério. É o que nós humildemente pedimos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém.